Boa noite. Estamos aqui, abraçando vocês mais uma vez, como todas as semanas, para vivermos alguns momentos de sabedoria. A sabedoria não implica apenas no saber. A sabedoria implica no pesquisar, buscar. Quando a pessoa já tem alguma nuance de sabedoria, ela está sempre pesquisando, ouvindo a voz que paira no ar, nos fatos, nos acontecimentos, numa árvore. Está por aí o que todos nós buscamos. É que nós ainda não abrimos os olhos para ver essa outra realidade que está intrínseca à nossa vida, à nossa natureza. Gente, vamos aprender com a doutrina dos Espíritos que viver é muito mais do que existir. Agir, atuar, empreender essa busca. Meu Deus do céu, nós vamos culminar com a sabedoria. E toda sabedoria tem uma dose muito alta de religiosidade. Por quê religiosidade? Porque a religiosidade é aquele sentimento em que você tem certeza no teu coração que existe uma inteligência superior predominando no universo, a origem de todas as coisas. Isso se chama religiosidade, um sentimento de religiosidade. Concomitantemente, é óbvio que você passa a interagir com uma realidade muito maior, muito mais ampla do que nos permite vivenciar através dos sentidos. Vamos, é óbvio, abrir as antenas psíquicas para conseguir retirar desse incomensurável banco de dados, que é o próprio universo, o que nós precisamos. Por isso que tem uma fala de Einstein, em que ele fala que o professor, ele ensina o que aprendeu com outros. E o sábio ensina aquilo que ele descobriu por si mesmo. Olha que interessante. É lógico, não menosprezando o professor. Estamos aí usando esse termo usado pelo Einstein para nós entendermos o que é a sabedoria realmente. Sabedoria nasce desse processo que eu estava falando, de pesquisa, de busca. Porque se nós analisamos os fatos de forma superficial, às vezes até com bastante conotação de verdade, mas se você aprofundar um pouco mais, que é o caso da sabedoria, você vai perceber que essas conotações são apenas aparências. Então nós vivemos num mundo onde a grande maioria das pessoas vivem iludidas. Iludidas pelas aparências, pela falácia, pela retórica e pelo processo mediático que está aí. Não é? Trabalhando o teu consciente, o meu consciente, tentando impor aquilo que interessa para as minorias que em todas as eras predominaram e continuam predominando. Então, gente, é abrir os verdadeiros sentimentos dentro desse campo da religiosidade para nós termos a percepção, o discernimento, enxergar atrás das aparências, não é? E olha, gente, a ilusão atrai multidão. Quando você vê alguém ou alguma coisa atraindo multidão, pode ter certeza que por trás está a ilusão.
Porque, infelizmente, nós, os seres humanos, temos uma tendência de buscar aquilo que é fácil. E quem busca facilidade no presente, com certeza, semeia grandes dificuldades para o futuro. Gente, vamos acordar. O Espiritismo veio alavancar a evolução do ser humano de dentro para fora. E isso ninguém vai conseguir através de práticas estabelecidas pelos templos da fé, mas sim pela prática do cotidiano, na observação das próprias atitudes, a título de melhorá-las, não é? Buscando um aperfeiçoamento ético e moral. Vocês estão entendendo, gente? O resto é perfumaria. Imagine se Deus está preocupado qual é a tua religião, ou qual é a minha religião. Se você ainda acredita que Deus está preocupado porque você não rezou no domingo, porque você não se pôs genefluxo nas orações intermináveis, muitas vezes impostas pelas religiões, Deus está observando, sim, esses movimentos do ser humano nas atitudes perante o seu próximo. O quanto você é agradável e útil, o quanto você respeita o direito do outro. Então, gente, você pode até afirmar, mas neste mundo, seu Nelson, onde nós somos desrespeitados nos nossos direitos todos os dias, como que nós vamos conseguir essa postura, essa referência que o Senhor nos faz? Ora, eu não faço nenhuma referência por conta própria. Eu faço, sim, essas observações, porque a fonte da minha pesquisa é o grande fundamento da evolução e do crescimento espiritual do ser humano, que é o Evangelho. O Espiritismo ressalta a grande sabedoria contida no Evangelho, nas palavras e nas atitudes do Mestre. Isso não é nem religião, isso é sabedoria. Você está indo buscar na fonte uma diretriz para você poder começar a sair da área perigosa do sofrimento, muitas vezes desnecessário, pela nossa teimosia, pela nossa insistência. Quantas pessoas eu ouvi em mais de 40 anos na casa espírita, reclamando para mim: Seu Nelson, porque isso sempre se repete na minha vida? Ora, vai se repetir sempre, até você aprender qual é a lição que está por trás da provação, que hora ou outra você se vê envolvido ou envolvida. Estão entendendo, gente? A vida, ela nos empurra. Quanto mais você posterga para o futuro a tua renovação, mais agravantes vão se somando. E a sala de aula vai ficando cada vez mais intensa. E aí você sofre porque quer. Às vezes até por orgulho, por não se dobrar à realidade do que você é realmente. É por isso que nós temos que optar pela humildade, que é a única porta que nos permite entrar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que precisa mudar. As fraquezas, os vícios, muitas vezes imperceptíveis, porque nós estamos despreocupados de adquirir a moral e a ética adequada. Eu não devo satisfação a ninguém. Gente, quantas vezes eu vi isso? Você deve sim uma satisfação a você mesmo. Senão você vai ser o único
e o principal inimigo te projetando para o sofrimento e a dor. Isso é da inteligência, gente. O Espiritismo não veio para prender você num templo, cumprindo regras, dogmas. Não. Veio para te libertar. Para que você possa construir as asas do amor e da sabedoria e fazer um voo mais alto na tua evolução, nas tuas conquistas. Porque, gente, Jesus fala, limpando o interior do prato, tudo mais estará limpo. Entenderam, gente? É o interior que conta. E nós, às vezes, somos um grande estranho de nós mesmos. Achamos que está tudo certo. Não, eu sou assim. Uma vez uma pessoa falou para mim, falou, Seu Nelson, eu tenho vindo aqui, ouvindo as suas palestras, né? Já faz algum tempo. E o senhor fala dessa renovação. Mas como eu vou renovar? Eu obedeço a minha natureza. Eu tenho a minha natureza, eu sou assim, não tem como mudar. Eu falei, filha, você está equivocada. E ela então contou uma historinha querendo justificar o porquê ela não mudava. Ela disse que o escorpião pediu para a rã, para que a rã o atravessasse para o outro lado do lago. E a rã titubeou, mas ele prometeu que não ia fazer mal a ela. E ela aceitou e deixou que o escorpião montasse nas suas costas. E ela foi nadando. No meio do lago, o escorpião a picou. Está vendo, Seu Nelson? Ele não tem como mudar. É a natureza dele, é o instinto dele. E nós, humanos, temos cada um a nossa natureza. Vocês estão entendendo, gente? Como para muitas pessoas é tão difícil entender o porquê mudar. Por isso que eu recomendo a doutrina dos Espíritos. Porque você lendo um pouco dessa doutrina, nas obras básicas, bem entendido, nas obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai saber o porquê é preciso mudar. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que eu estou aqui, tentando estimular a você, buscar esse conhecimento. Você não precisa ir para templo nenhum. Vai na livraria, compra os livros da codificação e alce o teu voo em busca de novos horizontes do conhecimento. E você será muito feliz, com certeza. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já nós voltamos. Livros que esclarecem e iluminam a alma. W. Paz, Livraria. Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos, e com as turbinas do coração aquecidas. E como não? Muito aquecidas. Porque
porque estamos aqui envolvidos nessa mensagem de renovação, de crescimento. Gente, é o que nós mais precisamos neste momento. De uma fé segura, uma fé raciocinada, onde nós passamos a entender que tudo passa, e passa mesmo, e sempre melhorando. Pode não melhorar em todos os aspectos, mas podemos observar o curso da humanidade em que muitos aspectos houve grandes e profundas transformações. E assim vai ser com o nosso Brasil querido, passando por essas profundas transformações, que aparentemente, não é, nos assusta, mas nós não estamos sozinhos. Simultaneamente, as diretrizes da Terra, temos espíritos dedicados, trabalhando para que as chamas que acenderam nos corações de boa vontade não se apaguem. Você que já acendeu essa chama, com certeza está sob os cuidados desse maravilhoso jardineiro que é o nosso mestre, que nos envia os seus amigos, seus irmãos do mundo espiritual, para que essa chama no nosso coração não se apague. Então, por mais que as coisas pareçam escurecer, como na meia-noite, logo estará surgindo um novo dia. Vamos acreditar, gente, que nós vamos superar tudo isso, tudo vai passar. Muitos poderão falar, mas quando, seu Nelson? Gente, vamos combater essa ansiedade e vamos confiar e continuar vivendo, fazendo o melhor de nós, por nós e por todos à nossa volta. Cuida da área que te foi confiada, o reduto que segue sob a égide da tua presença, do teu trabalho. Seja coerente com as verdades do Cristo e você verá que haverá mais tranquilidade, mais segurança, mais compreensão. E você será encorajado, fortalecido pelas próprias convicções que recebe o amparo dessa egrégora maravilhosa que paira sobre nós, que é a egrégora do Cristo, a egrégora cristã. Então, gente, vamos acordar de fato, vamos crescer. As dificuldades é para aguçar a nossa criatividade. Olha quanta gente que perdeu o emprego e que começou a criar situações novas. Quase sempre estamos vendo na televisão certos depoimentos, fatos reais. Nós não podemos abandonar os nossos sonhos pura e simplesmente por questões de algumas dificuldades que estão por aí. Vamos crescer e passar indene a essas ameaças que estão pairando. Vamos ver algumas perguntas? Nós temos o Eduardo Matos. Ele pergunta o seguinte: é possível receber psicografia de pessoas encarnadas que não podem se comunicar? Olha, Eduardo, isso já foi feito pelo próprio Kardec. Só que não é algo tão fácil, tão simples. Tem que haver um objetivo para que possamos alcançar uma realização como essa. Kardec tinha um objetivo de pesquisar. Então, diante de uma questão que foi levantada, se aquelas pessoas que eram consideradas vítimas da idiotia, como era chamado na época, se eles fora do corpo tinham a mesma consciência.
E Kardec solicitou aos espíritos superiores se poderia evocar uma dessas pessoas encarnadas. E assim foi feito. E é interessante que o espírito se comunicou e Kardec perguntou a ele: como você se sente nesse corpo prisioneiro? E teve lá um diálogo com esse espírito. Então é possível, sim. Mas isso é como eu disse, tem que haver uma finalidade. É que nem a mediunidade. Ela não se manifesta sem uma finalidade. Não é? Essa história de que todos somos médiuns, isso é um paradigma infeliz que foi criado no movimento espírita. Mas quando a pessoa é médium mesmo, ela é a primeira a saber e vai ser convocada para um trabalho. Porque toda mediunidade tem um objetivo a ser alcançado. Como teve a mediunidade do Chico, da Ivone Pereira, não é? E outros mais que foram médiuns de verdade. Porque para mim médium de verdade é aquele cujo fruto da mediunidade é comprovada. Porque a mediunidade é para quem não acredita, não é para quem acredita. Não é? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A mediunidade é para quem não acredita. Ela pairou no âmbito terrestre durante um período para as pessoas que não acreditavam, que era a maioria. Não é? E de repente deixaram aí um manancial de informações e provas, como eu postei agora no meu Facebook, não é? Sir Arthur Conan Doyle, é o criador do Sherlock Holmes, um vídeo gravado em 1927, onde ele dá um depoimento de como ele criou Sherlock Holmes e como ele se envolveu com o espiritismo. Ele foi um dos pesquisadores que mais presenciou materializações de espíritos em vários países. E é interessante que eu uso um termo que ele usa, que para mim foi uma alegria, uma surpresa. Ele fala assim: eu não falo do que eu acredito, eu falo do que eu vi, do que eu presenciei, do que eu ouvi, do que eu observei. Então a minha fé é semelhante. Eu não falo daquilo que eu acredito, eu falo daquilo que eu sei e tenho certeza. Talvez por isso vocês percebam essa minha convicção, não é? Vocês estão entendendo, gente? Então hoje nós temos incomensurável compêndio de informações em várias obras, principalmente na época em que a mediunidade era a grande novidade na Terra, não é? Tivemos médiuns na Inglaterra, na América, tivemos na França, então nem contar. Vocês estão entendendo, gente? Então veja que é algo que veio de lá para cá, provocado pelos espíritos. Não é uma crença criada por Kardec. Kardec não criou nenhuma crença. Ele codificou o que ouviu e presenciou através das mediunidades com as quais ele interagia muito bem. Aí, mais uma orientação para vocês. Sérgio Carneiro de Andrade. Ele diz o seguinte: para a paz, parece que é preciso ter boa formação moral ou uma boa fé em uma boa religião ou religiosidade. Olha, Sérgio, é óbvio que é preciso uma formação moral, não é? Principalmente, mais do que religião. Se você tiver uma formação moral que traz a ética no bojo, não é? Você está em evolução constante e goza da paz, porque a tua consciência está livre do remorso, não é?
e do arrependimento. Agora, é óbvio que a religiosidade estabelecida te ajuda na formação moral. Não tenha nem dúvida. Entendeu, Sérgio? É isso aí. Nós precisamos trabalhar o nosso ser no que diz respeito ao nosso comportamento, perante o nosso próximo, perante a vida. Não é? Nós vamos estar diante da nossa própria consciência. Nós não vamos chegar no mundo espiritual e estar diante de um tribunal que vão julgar as nossas ações. Não! O processo é magnífico no mundo espiritual. A consciência dilata, cresce, e de repente você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E aí começa aquele processo. Você vai se remoendo, você vai lembrar daquelas besteiras que você fez contra o teu semelhante. Você vai ver algumas vítimas diante de você, te apontando o dedo. Gente, tudo isso plasmado pelo remorso, pela tua mente. Então, é bom atender àquela recomendação de Jesus. Antes vá e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Gente, hoje vocês têm aí uma prática que eu ensino há mais de 33 anos, em que você pode se reconciliar com o teu inimigo, anular toda a ação de ódio, de só querer. Está no livro Perdão, o Caminho da Felicidade. Vocês estão entendendo, gente? Porque é importante que você se livre da influência de ódios e mágoas que podem permanecer para a eternidade. Olha, vamos lá, gente. Estamos no finalzinho, eu quero mandar um beijão para vocês e agradecer a vossa audiência. Entra no meu site que está aparecendo aí e manda o teu e-mail, fala que você assistiu, que você gostou disso, não gostou daquilo, dá a tua opinião. Entra no site, lá tem enviar seu e-mail, envie o seu e-mail, tá bom? E faça a sua pergunta. Você que assiste semanalmente o programa, aqui na TV+, faça a tua pergunta. E eu vou estar aqui respondendo com muita alegria, com muito prazer. Ou então no Facebook, Nelson Moraes, Facebook. Estamos aí. Faça a tua pergunta, tá bom? Então, um beijão no coração de todos e até o próximo programa.